Será que o Ho'oponopono tem alguma conexão com o eu superior, eu infinito, duplo quântico? Quer saber? Vem comigo. Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno, especialista em eu superior, duplo quântico, outro eu, enfim, o nome que você queira lhe dar. Dentro das religiões, e eu tenho estudado algumas delas, e nas filosofias de vida, assim como a filosofia Ho'oponopono, Kahuna ou Runa, existe uma entidade que é o nosso duplo. Segundo a investigação do Max Friedman Long, que foi um escritor que viveu no período de mais ou menos 1917, lá no Havaí, tentando entender um pouco mais sobre esses xamãs tão interessantes, né, como são os Kahunas, ele escreveu o Segredo Oculto. Ele chamou isso de runas. É claro que, segundo os havaianos, eles não reconhecem, não todos eles reconhecem o trabalho de Max Friedman, mas ele realmente se tornou um ícone para quem gosta de estudar o Ho'oponopono. É interessante entender também que o próprio Ho'oponopono tem as suas, vamos dizer assim, os seus eus, e são três, é uma tríade. Eles costumam chamar de Unipili, é o que a gente conhece no Ho'oponopono como criança interior, ou, que eu discordo um pouco, tá, gente? O eu inferior. Eu acho que não existe eu inferior, né? Existe o eu cotidiano, mas eu acredito que não é o eu inferior. Mas, enfim, eles chamam de eu inferior. Depois tem o Hani, que seria a representação da mãe, que traria para nós o comportamento consciente do nosso cérebro, enquanto que a Unipili seria o subconsciente. E, no caso, para quem acredita, o supraconsciente, aquilo que está além, ou seja, que se torna um pouco mais metafísico, de forma muito interessante, talvez poderia ser o próprio inconsciente, por que não? Que existe uma grande diferença entre subconsciente e inconsciente, que sabe tudo, que tem uma conexão divina, chamado de alma Kua. O alma Kua, para eles, é o que eu, dentro de toda essa pesquisa feita na física, né, do Jean-Pierre Gagné-Mallet, Neil Turok, e enfim, eu chamo de duplo quântico. Portanto, sim, o Ho'oponopono compreende uma entidade que é, vamos dizer assim, que cuida de nós, que nos orienta, uma vez a gente se conectando, é claro, porque para eles, assim como é o caso do duplo quântico, você tem que se conectar, tem que dar a entender que você sim quer receber informações vitais do seu presente, mesmo sendo tanto do futuro quanto do passado, para você ter uma vida melhor, ok? Existem algumas práticas que são entendidas nessa cultura ou nessa filosofia Kahuna, e eu quero trazer algumas aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Por exemplo, quando você faz qualquer tipo de pedido para o Alma Kua ou eu superior, você sempre tem que fazer esse pedido em prol dos outros. E é muito engraçado, porque no duplo quântico também é assim. Existe uma forma certa de você fazer um pedido, onde você nada mais faz o que o grande mestre Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nem sempre é tão simples assim. Requer um pouquinho de trabalho, mas não é impossível. Outra coisa que eles falam bastante é assim: você consegue alinhar esses três eus. Cada um tem uma forma de agir. O Unipili, para esse entendimento, né, do Max Friedman, é uma coisa mais selvagem, é uma coisa mais vou bater o pé, como diriam, né? Que as crianças fazem. Eu vou bater o pé até conseguir aquilo que eu quero. Então, ele vive numa realidade um pouquinho mais de emoção. Ele trabalha muito essa questão da emoção. Já o Hani, que seria esse eu, vamos chamar assim, eu intermediário, ele é o eu consciente, o nosso consciente. É aquele
que precisa de normas, né? Como se fosse o ego. Aquele que precisa de normas para se estabelecer dentro da comunidade e, desta maneira, conseguir conciliar aquilo que quer com aquilo que pode fazer. E, por último, obviamente, você alinha essa parte muito mais subjetiva, mais transcendental, mais mística, né? Por que não? Que seria a questão do alma-cua, do eu superior. Então, esses 3 eus, eles precisam estar alinhados, ok? Além disso, eles trabalham muito com uma coisa chamada maquia, ou mana, que é uma energia e que você, quando você faz o pedido, que você precisa repetir sempre que você puder, mas sem colocar a ansiedade, o grande e famoso soltar, ok? Você deve ter essa energia, você deve criar essa energia divina, que para eles é tão primordial, que é uma energia quase que vital, por meio da respiração. Eles acreditam que por meio da respiração você consegue ter muito mais energia, muito mais disposição. Uma coisa, obviamente, tem muito a ver com a questão do nosso bem-estar, como a gente lida com as nossas ideias, com a pressão do dia a dia. E isso a neurociência estuda muito, ok? Muito bem. Outra coisa que é primordial é o seguinte: a Unipilli, por ele ser um pouco mais rebelde, por ele ser muito mais eu quero, a Ohana precisa conversar várias vezes com a Unipilli. É mais ou menos o que a gente chama aqui no Ocidente e no nosso dia a dia e na PNL, enfim, em toda essa parte mais psicológica de inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, você termina convencendo o teu lado mais subconsciente que existem certos padrões, certas coisas que você tem que realinhar. Como, por exemplo, trabalhar mais a tua autoestima, trabalhar um pouco mais o teu autoconhecimento. Então, também dentro dessa runa, né, desse segredo oculto do Max Friedman, ele traz esse estudo de vamos alinhar novamente esses eus para que eles fiquem equilibrados. Isso é primordial para o bem-estar. Amor, fé são primordiais para fazer o pedido. Portanto, você tem que acreditar no seu alma-cua, que também é um item muito importante na questão da conexão do duplo quântico. Você tem que dar amor, e nesse amor a gente entra naquele estado de benevolência que o Jean-Pierre Gagnon-Mallet fala quando você vai fazer essa conexão. Por quê? Porque quando você está nesse estado de amor, um amor fraternal, quando você está em paz, você tende a ficar mais neutro. E é nesse momento que existe essa conexão com esse eu superior, com essa mente que está além do nosso espaço-tempo. Além disso, não basta você receber sincronicidades, não basta você receber intuições, não basta você receber informações. O que você vai fazer com elas? O que eu sempre falo aqui. Antes de mais nada, em qualquer coisa que nós conversamos aqui, seja na metafísica, seja na própria física, seja no mundo transcendental, nós vivemos numa realidade clássica. Isto quer dizer, para cada ação, existe uma reação. Se você não agir, você não vai ter o resultado esperado. Então, não adianta ser Ho'oponopono, não adianta ser uma cultura, uma religião, uma filosofia. Você precisa trabalhar para que você tenha aquilo que você quer. Outra coisa também que é primordial, quando você pede alguma coisa para o alma-cua, ou eu superior, ou eu duplo, você nunca deve tentar controlar a situação. A gente tem esse costume, o ser humano precisa ver a ordem. Ele não consegue viver no caos, não consegue entender o caos. O que eu estou querendo dizer com esse caos? Eu estou querendo dizer que você não deve dizer para o seu duplo como ele deve agir. O como é dele. O seu é apenas o pedido. E no caso desse estudo do Runa ou dos Kahunas, você tem que alinhar esses 3 eus,
fazer o pedido de acordo com tudo aquilo que eu venho falando, né? Se importando com o outro, com amor, com fé, enfim. E não se importar em como ele vai fazer, que método ou que possibilidade que ele vai trazer das inúmeras que ele conhece para que o resultado chegue até você. Você nunca deve tentar controlar o seu superior, até porque ele já viveu o que nós estamos vivendo. Então, vai tentar provocar o quê ou controlar o quê? Não tem muita lógica, compreende? E por último, e não menos importante, sempre, em todas as hipóteses, você deve agradecer. A gente precisa agradecer o nosso eu superior. A gente precisa dizer assim, ó, valeu, esteja sempre comigo, me guiando e me trazendo mais informações para que eu faça do meu presente o presente melhor, para que eu faça deste presente um futuro no qual você também vai estar bem melhor. Ok? E é isso, gente. Se você quiser ler os livros do Max Freedom Long, que são vários, eu sugiro começar com A Ciência Secreta dos Milagres. Ou ainda, você pode dar uma olhada em outros livros, como os livros do William Glover, que também são bastante interessantes. Não falam tanto do Ho'oponopono, mas sim da sapiência dos kahunas para esse segredo oculto que Max Freedom Long trouxe para a nossa civilização. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quer colocar tudo isso que eu falei na prática e trazer isso para a sua vida, eu quero te fazer um convite. Antes de mais nada, inscreva-se na Master Conexão Atemporal. Eu vou te entregar um exercício prático muito legal de alinhamento com esses 3 eus. Combinado? Quer entender mais sobre o seu duplo? Quer entender mais sobre sua Aimakua? E trazer isso para a sua vida, transformar a sua vida numa coisa mais, vamos dizer assim, equilibrada? Então, vem comigo na Master Conexão, dia 29 de novembro. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí você se inscreve e a gente se vê lá, obviamente. Se gostou, dá aquele like, compartilha isso tudo com os seus amigos para eles entenderem que o Ho'oponopono também faz parte desse movimento do eu superior, por que não? E gratidão mais uma vez por estarem aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, aloha, até lá!